através desse testemunho, dessa narrativa. Lá no restaurante da Pati, duas moças que mantêm um relacionamento afetivo entre elas almoçam lá um bom tempo. Em um dado dia, alguém entrou no restaurante e chamou a Pati de pastora. Falou: pastora. E aquelas duas moças que, num primeiro momento, quando começaram a frequentar o lugar, tinham reservas, restrições, sempre na defensiva. Depois do passar do tempo, essas duas moças, elas começaram a se ambientar e estarem mais tranquilas, menos resistentes, com expressões mais abertas, com um sorriso no rosto. E quando elas ficaram sabendo que a Pati era pastora, perguntaram para alguém que estava perto, dizendo: ela é pastora? E a pessoa disse: sim, ela é pastora. E elas perguntaram: se a gente for lá na igreja onde ela é pastora, ela vai aceitar a gente lá? Vamos parar para pensar nisso. Nós temos amado as pessoas do jeito que elas são, ou nós somos movidos por preconceitos estabelecidos dentro de um parâmetro e nos colocamos como juízes contra a vida das pessoas? Para pensar. Não responde alto. Ah, pastor, mas a Bíblia fala que o Senhor não aceita que o homem se deite com homem e mulher se deite com mulher. Sim, é verdade. E isso é problema de quem? De Deus e dessas pessoas. Nós vamos consentir com o pecado delas? Nunca. Mas vamos deixar de amar? Vamos deixar de receber? Tem igreja nessa cidade que é criticada porque tem as portas abertas para casais, para pares de homossexuais. E se eles estiverem sentados aqui ouvindo a palavra, aonde eles estarão? Ah, pastor, eu não estou bem certo disso. Então deixa eu te convencer do que é o coração de alguém que está em Deus. Quantos de vocês entraram aqui cheios de pecado? Cheios de iniquidade, imundos, sujos na lama, e a igreja amou vocês. A igreja teve misericórdia de vocês. Quantas pessoas estão aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta. Pessoas que moram juntas e não receberam a bênção de Deus, estão em pecado ou não estão em pecado? Tem gente que é baseada aqui, que ainda não casou, e a gente ama. Tem gente que está no segundo casamento aqui e a gente ama. Tem gente que é mãe solteira aqui e a gente ama. Todos pecados de ordem moral, de cunho sexual, e a gente ama. Mas dentro de uma teologia julgadora, contemporânea, ah não, os homossexuais nós não amamos, não. É demais para o nosso amor. Deixa eu te falar uma coisa. O mesmo amor que Deus derramou por você, o mesmo sangue que foi necessário para perdoar o seu pecado, é o mesmo sangue de Jesus Cristo derramado por casais homoafetivos. Vamos concordar com ele? Não. Do mesmo jeito que a gente não concorda com adultério, com amaziados, com fornicação, com prostituição, tudo é pecado. E todo pecado tem uma consequência. Mas não sou eu que vou te julgar, meu irmão. A sua vida, a minha vida, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. E se nós não tivermos um imenso amor por essas pessoas, elas serão abraçadas pelo mundo e não conhecerão o poder de libertação que há em Cristo Jesus. Então eu quero que você, com seus amigos, com todos eles, sejam quem for, digam para eles que há um lugar em Deus para cada um deles e que a porta dessa igreja está escancarada para receber quem quer que seja, porque nós somos melhores do que ninguém, apenas chegamos antes e já fomos lavados pelo sangue de Jesus. Eles chegarão depois e serão lavados pelo sangue de Jesus, porque o mesmo poder do Evangelho que libertou você da sua vida de pecado é o mesmo poder de Deus manifesto em Cristo que vai libertar a vida de cada um deles. Concordância com o pecado? Jamais. Mas o coração
Quando você dá o seu coração para Deus, o sentimento que tem que habitar dentro dele é o sentimento de Deus. E eu vou te dar uma surpresa nessa noite. Deus é apaixonado por cada uma dessas pessoas. Amém ou não amém? Amém. Segunda coisa que eu quero falar de sentimento, eu falei sobre o amor. Eu tomei, por exemplo, as questões das pessoas que têm relacionamento homoafetivo. Eu quero saber se o seu coração é de Deus, meu irmão. Por que você não perdoa? Por que você não abre o seu coração para ficar livre do passado? Ah, pastor, porque feriram o meu direito, feriram a minha razão, feriram aquilo que era mais importante para mim, então eu não perdoo, é um direito meu. Você é burro. Você sabe por quê? Porque perdão que se dá não é favor que se faz ao outro. Perdão que se dá é favor que se faz a si mesmo. Quando eu perdoo, sabe o que eu estou fazendo? Quando eu tenho rancor, eu estou preso. Eu estou preso a alguém. Eu estou preso. Quando eu, sabe, eu vou dar um exemplo aqui. O Freitas, vem cá, Freitas. Vamos dar um exemplo aqui. Que na hora de visualizar é mais fácil que eu vi. Eu e o Freitas éramos amigos. E de repente, o Freitas fez algo que machucou o meu coração. O Freitas, não vai dar para você ser observado, não. Não vai dar para ser eu, não. Quer ver? Volta ali. Ô Binho e Bruno, vem aqui fazendo favor. Vocês dois, por favor, tá. Então, o Binho e o Bruno eram amigos, correto? Chega mais pertinho do outro. Os dois pertinho. Aí os dois andavam juntinhos. Aí o Binho pisou na bola com o Bruno. E o Bruno falou assim: eu não vou ser mais amigo do Binho. Fala com ele aí. Aí eles não andam mais de braço dado. E o Bruno falou assim: eu vou viver agora a minha vida e vou seguir em frente. Não vou perdoar o Binho. Vai, Bruno. Não perdoar não. Irmão, isso é uma vida sem perdão. O resto da vida do Bruno, quando ele olhar do lado, quem é que ele vai ver? É o Binho. Volta lá agora. Vira para cá. Não, volta. Não acabei o exemplo. Aí o Bruno falou assim: eu vou deixar tudo que é meu e vou seguir em frente. Tira o tênis pra gente aí, Bruno. Cortei os meus laços, cortei os meus vínculos, agora eu vou seguir em frente. A pergunta que eu vou fazer para você: o Bruno está completo? Para ele ficar completo, o que ele tem que fazer? O Bruno tem que voltar lá atrás, Bruno, e quebrar o laço da amargura, do ressentimento. Só puxar, filho. Só puxar. Isso. Você sabe o que é quebrar os laços da amargura? É perdoar. Agora o Bruno pode seguir em frente, completo, e o Binho continua seguindo em frente com ele, completo, irmão. Você pode aplaudir o Senhor hoje. Perdoar as pessoas é romper os laços que te prendem a ela no seu passado. Ninguém consegue caminhar em frente, andar bem, viver dignamente, se o coração está cheio de ressentimento. Quando o Senhor fala: me dá o teu coração, Ele está te dizendo: aprenda a amar como eu amo, aprenda a perdoar como eu perdoo. Agora eu vou te falar uma coisa. A Bíblia diz: quem muito perdoa, diga comigo, quem muito perdoa, muito é perdoado. Irmãos, quantos estão aqui que precisam de muito perdão? De muito perdão. Você olha para a sua vida e fala assim: meu Deus, eu preciso de perdão demais, tá?
Precisa de perdão do pai, da mãe, dos tios, dos filhos. Precisa de perdão dos amigos. Precisa de perdão da igreja. Todos precisam de muito perdão. Eu quero te falar uma coisa. Se você precisa de perdão, você só recebe perdão perdoando. Porque tem gente que quer ser perdoado uma vida inteira, mas não consegue perdoar uma atitude, um ato que alguém tenha cometido contra você. Pastor, eu quero ser de Deus, eu quero ter os planos de Deus, os sonhos de Deus, eu quero andar com Deus. No caminho de Deus não existe ninguém que não saiba perdoar. Se você não abrir seu coração, você não vai receber sobre a sua vida a bênção de Deus. Você sabe o que Deus está falando para você hoje? Filho, filha, dá seu coração para mim. Deixa eu te ensinar a amar como eu amo. Deixa eu te ensinar a perdoar como eu perdoo. Eu me lembro daquela parábola que Jesus nos ensina dizendo que havia um rei bom, um senhor de muitos negócios, e alguém tinha uma grande dívida com ele. E ele foi cobrar aquela dívida, e aquela pessoa roubou a ele, dizendo: me perdoa da minha dívida, me perdoa da minha dívida imensa. E aquele senhor perdoou o seu servo daquela dívida. Saindo dali, o seu servo viu alguém que lhe devia uma pequena dívida, uma pequena quantia. E ele pegou aquela pessoa e disse para ela: me paga, me paga, me paga, eu quero receber o que você me deve. E começou a ameaçar aquela pessoa, a bater naquela pessoa. E algumas pessoas deram conta daquele senhor que havia perdoado uma grande dívida daquele moço. Ele foi lá e falou: você é um servo mau, eu te perdoei tanto, e você agora não quer perdoar aquele que te deve um pouco. Então você vai ser preso e lançado na tormenta. Está falando para mim e para você, irmão. Irmão, com a misericórdia que a gente julga, a gente é julgado. Com o amor que a gente ama, a gente é amado. Com o perdão que a gente dá, a gente é perdoado. E tem gente que não entende isso. Deixa eu te falar uma coisa: se você não vive esse texto do Evangelho, você não vive nada. Dai-me o teu coração. Dai-me o teu coração. Me dá o teu coração. Tenha prazer em mim e anda nos meus caminhos. Não aceite julgamento das pessoas. Não aceite ninguém falando mal de pessoas com você. Não acuse, não condene pessoas. Irmãos, nós somos carentes, necessitados da graça de Deus. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Disso depende a sua sobrevivência. Primeira coisa que o Senhor fala sobre o coração: me dá o seu coração. Tenha prazer em quem eu sou e ande nos meus caminhos. Segundo texto dessa noite, Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Quando eu digo perdoar e amar, mais uma vez eu repito: amar e perdoar não significa consentir com os erros, mas é ter uma postura que Cristo tem de misericórdia em face das pessoas. Provérbios 4, 23, Salomão continua dizendo: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração, porque dele depende a sua vida. Se por um lado Deus está falando: me dá seu coração, me ame como eu amo, perdoe como eu perdoo, tenha prazer em mim, siga o meu caminho. Por outro, Ele está nos ensinando: dá o teu coração, protege o teu coração. Me lembra aqui da ministração de Jeremias: levante os muros do seu coração. Irmãos, o mundo tem ensinado ou imposto alguns sentimentos que não procedem de Deus. Princípios, valores, sofismas que não procedem dele. E olha que eu fico perplexo de ver como existem cristãos que estão com o coração contaminado por esse mundo, contaminado pelo pecado, contaminado pelos valores do mundo, pela cultura do mundo, pelos costumes do mundo. Jesus está falando: guarda teu coração. Guarda teu coração. Sabe por quê? Porque quem não guarda o coração não prospera na vida.
Quem não guarda o coração não tem saídas para a vida. Um coração que não é guardado é um beco sem saída. Guarda o teu coração. Guarda. Entenda o quão valioso ele é. Não permita que o ladrão venha roubar o seu coração. Não permita que princípios e valores contrários aos princípios e valores de Deus norteiem a sua vida. Tudo no mundo tem muito brilho. Ao contrário do que muitos dizem, eu não faço que o pecado é ruim, o pecado é maravilhoso. Porque ninguém deseja coisa ruim. Dura é a consequência dele. E muitas vezes você tem vendido o seu coração pelos prazeres da vida. Você tem vendido o seu coração pelos atalhos, pelos caminhos mais fáceis. Hoje eu e a Paty indo almoçar, eu não sei qual assunto que surgiu no carro, mas nós nos lembramos de pessoas que têm a facilidade de furtar, de roubar, de ter ganho fácil, de tirar do outro. Eu nem lembro o que a gente estava conversando, sobre o que era. Mas eu disse a ela, eu falei, amor, eu não consigo consentir com isso. Eu não consigo pensar, eu não consigo aceitar qual a paz que alguém que rouba o outro pode ter na hora de dormir. Peraí, sobre Marquês. Alguma coisa de gente que está dando, de gente que passa para trás, eu não sei o que é. E tem gente que passa para trás. Tem gente que fala, não, eu preciso olhar o meu lado, o meu interesse. Guarda seu coração disso, irmão. Você quer ver outra coisa que a gente precisa guardar no nosso coração? Desse ativismo mundial de trabalhar, de se matar de trabalhar, de não ter tempo para a família, de não ter tempo para os amigos, de não ter tempo para Deus. Guarda seu coração disso. Guarda seu coração, irmão, do consumismo, de ter que ter. Não, irmão. A Bíblia fala, por que andais ansiosos por essas coisas? Quando que é a vez de investir, é a vez de comer, beber, o Senhor tem cuidado de vós. Guarda seu coração disso. Não estou mandando ninguém aqui ser relaxado, né? Não buscar melhorar na vida. Não é isso não. Mas tem gente que perde o coração por causa do dinheiro, perde a paz por causa do dinheiro, perde a alegria por causa do dinheiro. Guarda o teu coração dos más falatórios. Adriano, gostei de ver, Adriano. Você sempre senta naquele cantinho, falou do churrasco, falou do Adriano. Estou caçando, Adriano, agora que eu vim, cara. Guarda seu coração, irmão. Guarda seu coração do pecado, do desejo indevido. Guarda seu coração. Sabe para quê? Você ter saídas na sua vida. Você não ficar preso. Você não se embaraçar. Para que você não seja impedido de prosseguir, de ir em frente. Fala para quem está do seu lado. Entrega teu caminho. Entrega teu coração ao Senhor. E guarda seu coração do mundo. Nessa noite eu faço por você o coração. A mesma oração que Paulo fez pelos Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 13, quando ele diz que o Senhor fortaleça o coração de vocês, para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Olha para mim, eu estou fazendo essa oração pela sua vida. Que o Senhor, meu irmão, fortaleça o seu coração. Que o Senhor fortaleça o seu coração. Que o Senhor te dê a graça de você se tornar alguém irrepreensível. Que o Senhor te dê a graça de estar firme, esperando o retorno de Jesus, quando Ele se manifestará em glória nos céus. Que o Senhor te faça irrepreensível em santidade diante de Deus. Essa é a oração. A oração de Paulo é a oração que o ministério dessa igreja faz pela sua vida. Que o Senhor guarde o teu coração, que Ele fortaleça o seu coração, que Ele te torne irrepreensível, alguém sem mácula, para o grande dia do Senhor. Diga, eu recebo essa oração. A
Agora eu quero que você faça a oração que Davi fez no capítulo 51, no verso 10, quando ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável e inabalável. Se existem pessoas orando por você, para que Ele te conceda um coração firme nele, você também precisa se ater a isso. Disso depende o reino de Deus. Que você diga sempre nos seus dias, Salmo 51, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Você pode pedir isso para o Senhor nessa noite.